Tiago capítulo 5, versículo de número 13, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Irmão, e 1 Pedro 3, verso 12, diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Que os olhos do Senhor estão sobre os justos, ou seja, que Deus contempla, Deus olha, os olhos de Deus estão parados, fitando, contemplando continuamente. Quando Pedro diz os olhos do Senhor estão sobre o justo, ele fala que Deus está continuamente contemplando, olhando para a vida do justo. E quem é o justo? É aquele que creu em Jesus e se converteu ao Evangelho. Esse foi justificado pela graça por meio da sua fé. Então, ou seja, esse justo que Deus está olhando para ele constantemente, continuamente, somos nós. Amém, igreja? É você, meu irmão. Você é justo, porque não pelas tuas boas obras, mas pela misericórdia de Deus, pela tua fé em Cristo, Deus te justificou. Então, a Bíblia está dizendo, irmão, que Deus, os olhos de Deus estão contemplando a gente todo instante, está olhando para nós toda hora. E o olhar de Deus para nós, irmãos justos, é um olhar de misericórdia, é um olhar de compaixão, é um olhar de piedade, é um olhar de amor, é um olhar de graça, um favor sem merecimento, um favor imerecido. Deus tem olhado para nós dessa maneira. Deus tem olhado para ti dessa forma, irmão, atentamente. Cada passo que você dá, entenda isso, cada lugar que você entra, que você sai, o que você pega, o que você solta, tudo o que você faz, Deus está olhando para você, Deus está contemplando a tua vida. E o melhor também, os olhos do Senhor estão sobre o justo, os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Os ouvidos de Deus estão atentos a quê, irmão? As nossas orações. Então, nós vamos entender hoje o seguinte: que os olhos de Deus estão olhando para nós continuamente. Ele não pisca o olho, Ele está olhando para nós todo instante. E os ouvidos dele estão atentos. O que é uma pessoa que está atenta a alguma coisa? Por exemplo, se o Clécio estiver falando comigo, eu estiver fazendo outra coisa aqui, não tem como eu estar atento ao que ele está dizendo. Eu vou ouvir algumas coisas, mas não vou entender tudo que ele está falando. Mas de repente eu estou aqui fazendo alguma coisa, o Clécio começa a falar comigo, eu paro e me volto para ele. Então aí o que é que acontece? Eu estou atento agora ao que ele está falando. Então, irmão, é isso que Deus está fazendo conosco. Quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre nós, irmão, é como se Deus, tivesse deixado tudo para lá e tivesse atento para ouvir aquilo que você fala em oração. Claro que Deus não precisa deixar tudo, eu estou usando a linguagem humana para você entender, porque Deus pode muito bem estar atento à tua oração e estar cuidando do resto do mundo inteiro. Você entende isso? Tanto é que Deus está ouvindo a oração de todos nós ao mesmo tempo. Todos nós estamos aqui. Se reúne no lugar centenas de pessoas, milhares de pessoas, e aquelas pessoas são justas e elas estão orando, Deus está atento à oração de cada um. No dia se existe 1000 crentes aqui em Fortaleza, mais 1000 crentes lá em São Paulo, mais 1000 crentes lá nos Estados Unidos, mais 1000 crentes lá no Japão, mais 1000 crentes lá na Indonésia. Cada vez que esses crentes oram, Deus está atento à oração deles. Irmão, isso é tremendo, irmão, isso é forte demais. Pastor, como é que Deus consegue fazer isso? Pela onisciência dele, porque Deus é o único que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Amém. O apóstolo Paulo chega a dizer que Deus, o Davi diz que Deus nos sonda, Deus nos conhece. Sondar, o que é uma pessoa sondada, meu irmão?
É quando se pega um tubo e enfia dentro da pessoa, lá dentro da pessoa, e dali vai extraindo o que está lá dentro para fora. Então quando a Bíblia diz que Deus nos sonda, quer dizer que Deus penetra no mais profundo da nossa vida, no mais íntimo de nós, e Deus conhece os nossos rins, as nossas entranhas, o pulsar do nosso coração. A Bíblia chega a dizer em Mateus que até o cabelo da sua cabeça estão todos contados. Cabelo não da minha, da sua, estão todos contados. É porque se eu disser para mim, não é muito fácil contar o cabelo da minha cabeça, né? O cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Pela onisciência de Deus, pela grandeza de Deus, pela majestade, a soberania e a glória desse Deus, irmão. Então esse Deus, irmão, Ele pode sondar todas as coisas. Uma folha de árvore que não vale absolutamente nada, se ela cair no chão, Deus está contemplando. Uma folha da criação caiu. Jesus, quando dizia para os apóstolos: não tenham medo dos que matam o corpo, mas tenham medo antes daquele, temam antes daquele que além de matar o corpo pode jogar a alma no inferno. E Jesus dizia: não se vende 2 passarinhos por 5 moedinhas, e nenhum deles cai se não for do consentimento de Deus. O que Jesus está dizendo? Um passarinho que não vale nada, ele só cai se Deus permitir, meu irmão. Porque Deus conhece tudo, Deus está atento a tudo, está olhando para tudo, está observando tudo, até os passarinhos que são muito inferior a vocês. Jesus, um dia Pedro chegou: Jesus, os homens estão cobrando imposto. Aí Jesus não tinha dinheiro no bolso, ele disse: Pedro, joga o anzol no mar. Joga o anzol no mar. O mar, irmão, o mundo tem 7 bilhões de habitantes. O mar, a população de animais marinhos é muito maior do que a população que está na terra. Aí existem bilhões e bilhões e bilhões de seres aquáticos, e Jesus, como conhece tudo, ele disse: Pedro, joga o anzol no mar, e o primeiro peixe que você puxar, pode tirar, porque tem uma moeda dentro, você paga o imposto. Jesus conhece e sonda todas as coisas. Então entende isso, irmão. Quando o texto diz que os olhos do Senhor estão sobre nós e os ouvidos dele estão atentos à sua oração, é porque verdadeiramente cada oração que você faz, ela está subindo para Deus. Deus está ouvindo-a, está contemplando ela, está escutando, está ouvindo atentamente. Porque ele diz: seus ouvidos estão atentos às suas orações. O ouvido de Deus está atento à tua oração, atento. Ele está ouvindo minuciosamente, detalhadamente, cada palavra que você fala na oração. Então, irmãos, em saber que Deus, os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração, o que é que isso tende a nos despertar essa noite? A orar. O desejo de Deus nessa palavra para nós essa noite é que a igreja se desperte a orar, sabendo que os ouvidos de Deus estão atentos à sua oração. Muitas pessoas deixam de orar, por quê? Porque acham que Deus não está ouvindo. Muitas pessoas param de orar porque a resposta não vem imediatamente, não vem logo, e ali eles esmurecem na oração, eles param de orar porque a resposta demorou e ele achou que Deus não está ouvindo ele. Muitos de nós paramos de orar, interrompemos a nossa vida de oração, por quê? Porque por várias vezes a gente tenta orar, dobra o joelho para orar, busca o lugar de oração e não consegue sentir disposição mental nem no espírito para orar. Não consegue simplesmente falar com Deus, não encontra palavras, sente uma sequidão, um vazio dentro de si e não consegue falar. Mas mesmo que eu quero dizer para vocês que mesmo nessas horas nós temos que orar, porque Deus estará nos ouvindo. Deus está ouvindo sua oração, mesmo quando você está ali tentando orar e não consegue encontrar palavras, mesmo que quando você está sentindo vazio, seco, sim, mesmo quando você não está, Deus está ali atento, ouvindo, esperando você falar alguma coisa. Deus está atento à oração
dos justos. Igreja, e uma das coisas que a igreja de hoje tem feito menos é a oração. A vida da igreja, ao invés de aumentar gradativamente, a vida de oração da igreja, ao invés de aumentar gradualmente, gradativamente, a vida de oração da igreja tem declinado gradativamente. Cada dia que passa, menos pessoas estão orando. E cada dia que passa, homens e mulheres de Deus de oração estão orando menos. Oravam 2 horas por dia, 3 horas por dia, 1 hora por dia, agora eles estão orando menos. E isso, irmão, é muito prejudicial para nós. Isso não é bom para a sua vida em particular, tua comunhão com Deus. Isso não é bom para a coletividade da igreja. Isso não é bom para o avanço do reino de Deus aqui em Fortaleza ou no mundo. Isso não é bom, porque a igreja precisa orar na certeza e na convicção de que há um Deus no céu assentado ouvindo a sua oração. Cada vez que você for orar a partir de hoje, tenha essa convicção. Embora você não seja naqueles dias de trevas, você não possa sentir a presença de Deus, não possa contemplar a presença de Deus, parece que o inferno inteiro está em cima de você. Mesmo nesse momento, você não pode parar de orar. Você precisa continuar orando e tenha certeza que Deus estará lhe ouvindo. Amém, pessoal? Então é por isso, é por essa convicção, é por essa certeza que o apóstolo Tiago 5, verso 13, ele diz: está alguém entre vós aflito? Ore. O segredo, irmão, qual é o crente que não passa por aflição quase que constantemente? Inclusive, irmão, a aflição, ela deve fazer parte da vida do crente, porque nós vivemos num mundo depravado, um mundo perdido. O apóstolo Pedro disse que o justo Ló afligia a sua alma todo dia, pelo que via e ouvia no mundo, das pessoas dissolutas e dos homens abomináveis. Eu quero lhe assegurar uma coisa, irmão, que o tempo de hoje não é nem o mínimo inferior em depravação do que no tempo de Ló. Pelo contrário, o tempo de hoje a depravação é muito maior. E se Ló afligia a sua alma todo dia pelo que via e ouvia, nós muito mais devemos afligir também. Então a aflição, irmão, ela deve fazer parte da caminhada do cristão. O cristão jamais deve se contentar com esse mundo. Não vos contenteis com este século, não vos conformeis com esse século. Está em Romanos. Então, se eu não me conformo com esse século, a minha alma é justa, meu irmão. Então, todos os dias, quando eu sair, que eu ver a depravação do mundo, a depravação dessas mulheres sem pudor, a idolatria pelo dinheiro, a corrupção generalizada, a ruína da igreja que está afundando uma grande parte dela, eu não posso simplesmente ficar estático. Eu tenho que me angustiar, que me afligir. A aflição, irmão, ela faz parte da nossa vida. Quando o cristão começa a olhar e achar tudo normal, não sente aflição, tem algo errado com você. Quando você olha para a miséria que a igreja está afundando, está entrando, ou já entrou. Quando você olha para a decadência da igreja, para a ruína da igreja, meu irmão, nós temos que nos afligir. Então, nós nos afligimos, irmão. Há aflição no teu trabalho. Você que trabalha, tem aflição no teu trabalho. Você que tem negócio, tem aflição nos negócios. Você que tem, às vezes, um filho desobediente, tem aflição com um filho desobediente. Tem um casamento que é meio assim, meio que complicado, tem aflição dentro do casamento. Tem uma família meio perturbada, tem aflição no meio da família. Então o ser humano está vivendo aflição constantemente em várias áreas de sua vida. E o segredo qual é? Algumas igrejas inventaram agora que a solução para isso é uma campanha. Pega uma rosazinha, leva para casa, pronto. Algumas igrejas inventaram que a solução para isso agora é o lenço ungido. O lenço ungido leva para casa e resolve o problema. Aí todo dia surge uma coisa nova.
A rosa resolve o problema para a paz dentro da família. O sal resolve o problema para evitar que coisa ruim entre da sua casa. A pulseirinha que deram ungida para o irmão usar, ajuda você a se proteger. Então todo dia surge uma nova apostasia dentro da igreja. Então inventaram esses tipos de soluções, mas a solução não é essa. A solução para quem está aflito, qual é? Ore. Oração. Então, mas o que está acontecendo? Quando os cristãos estão ficando aflitos, eles fazem parar de orar. Quando o cristão está em aflição, em grande luta, em grande combate, em grandes confrontos, ao invés de ele fazer, está alguém entre vós aflito, ele para de orar, ele abandona a oração, ele esquece o momento de oração, ele começa a se envolver com outras coisas, a buscar entretenimentos, para poder se divertir um pouco, distrair a sua mente, e não é a solução, não é essa, meu irmão. Solução para quem está aflito é orar. Ore. O que você precisa para vencer essa aflição é oração. O que você precisa para vencer essa angústia, essa tristeza, esse pesar na tua vida é oração. Você só vai sair vivo dessa batalha contra o diabo. Você só vai sair vivo dessa batalha contra o mundo se você orar, meu irmão. Oração vai te dar vitória para permanecer na presença de Deus, esperando a vinda de Cristo nas nuvens do céu. Oração, oração. Tem que desenvolver, tem que despertar a igreja. Temos que viver diariamente o exercício da oração, a prática da oração, a oração contínua, a oração incessante, a oração ininterrupta, a oração sem parar, num lugar a sós com Deus, todo dia, trancado, 1 hora, 2 horas, em oração. Quando sair de lá, vai dirigir o carro, no espírito de oração, vai pegar o ônibus, no espírito de oração, vai lavar a louça, vai lavar o prato, vai lavar a roupa, vai fazer a casa, os afazeres domésticos, a luta, o trabalho, os empreendimentos, o negócio, o espírito de oração. É assim que nós temos que andar, para que nós possamos suportar as aflições e vencer cada batalha. Quantas pessoas já desistiram da caminhada porque não aguentaram mais? Aí não aguento mais, não é muita luta, pronto. Como se parar resolvesse o problema. Eu não aguento, não é muita luta, eu vou jogar tudo para o alto, vou desistir, deixa para lá. Não quero mais saber de ser obreiro, de ser pastor, de ser presbítero, de ser diácono, de ser missionário, evangelista. Não quero mais saber de ser crente, de ser isso. Não quero mais saber, eu vou desistir, vou parar. Não suportou as aflições, porque não foi avisado que Jesus disse na parábola do semeador, que a semente que caiu em cima das pedras são aqueles que recebem a palavra, mas logo ouvindo as perseguições por causa da palavra, ele se escandaliza e desiste. Não foi avisado que seguir o evangelho traz aflições. Como Paulo diz para Timóteo: combate pois comigo como um bom soldado, combate as aflições do evangelho comigo. Seguir o evangelho, viver o evangelho, trará aflições para a sua vida. Os reveses de Satanás, os reveses dos homens que não conhecem a Deus. A santidade que Deus vai te dar, o espírito de santidade que Deus vai colocar na tua vida, não vai suportar, não vai se alegrar ao ver a depravação. Você vai se afligir, porque o evangelho, ele é glorioso, ele é tremendo, ele é maravilhoso seguir a Cristo, é maravilhoso viver o evangelho, é maravilhoso mesmo no meio das aflições, angústias e tristezas, mas é glorioso, irmão, glorioso. E muitos estão desistindo, porque não estão orando nas aflições. Na hora da aflição, muitos sabem murmurar, muitos sabem reclamar. Na hora da aflição, muitos sabem correr para a casa do vizinho, do amigo, do parente, para ficar falando blá 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 blá, choramingando, querendo que os outros tenham peninha de si. Isso é um problema sério nosso, irmão. A gente não tem que estar preocupado que as pessoas queiram ter pena de nós.
Nós temos que ser pessoas de fé, saber que há um Deus que olha por nós, e temos que orar para vencer essas aflições. A murmuração, a lamúria, não nos ajuda a vencer as aflições, apenas a oração. Você entendeu, irmão? Amém? Quando você estiver aflito, o que é que você vai fazer? É para a casa do vizinho para contar para ele? Não, você vai para os pés do Senhor para orar. Quando você estiver aflito, vai fazer o quê? Estiver aflito, vai fazer o quê? Orar. Orar. Buscar Deus, dobrar o joelho e orar. Oração. Versículo 14. Falar sobre oração, né? Sobre oração. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Olha o que é que uma oração tem poder para fazer na vida de alguém. Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja. Agora, hoje em dia, o povo adoece, não estão nem aí para pedir oração. Vocês mesmos são testemunha de que muitas vezes eu me ajoelho aqui para essa igreja, por favor, ore por mim. Às vezes eu junto os obreiros, irmão, estou doente, estou enfermo, ora aqui por mim, bota a mão na minha cabeça aqui, ora, repreende aí o que tiver na minha vida, doença, enfermidade, seta do inferno, ora aí, irmão, ora por mim. Então, irmãos, ele diz aqui: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore. Agora a gente está enfermo, está doente, e nem a fé de chegar para um irmão da igreja: irmão, ora aqui por mim, eu estou me sentindo enfermo, sinto doente. A Bíblia diz que se chamar os irmãos para orar por nós, vamos ficar curados. Então ora aqui por mim, eu creio que eu vou ficar curado. Agora, as pessoas não estão mais pedindo os outros para orar. Os presbíteros da igreja, aqui era presbítero, irmão, eram os dirigentes da igreja, os pastores, eram os presbíteros da igreja. Tanto é que quando a gente consagra um presbítero, a gente tem que ter a consciência de que aquele presbítero, biblicamente, ele já é um pastor. Não tem como esconder isso. O presbítero era o pastor da igreja local, como eu sou pastor dessa igreja. Bispo é o supervisor de várias igrejas. Isso é o que a Bíblia ensina no Novo Testamento. Então, para que alguém possa ser bispo, ele tem que ter várias igrejas para poder supervisionar. O pastor local de cada igreja é o presbítero, que a gente chama de pastor. Mas enfim, essa questão de cargos e nomenclaturas é o de menos. Mas o que a Bíblia está dizendo é que se está alguém doente, chama os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Então, irmão, nós precisamos entender isso. Está doente, está enfermo, por que você não manifesta essa fé procurando dos obreiros da igreja, um dos dirigentes da igreja, para orar por você? Irmão, olha aqui por mim, eu estou doente. A Bíblia diz que chama os presbíteros da igreja para orar, quem estiver doente. Aquele manda ungir com óleo, essa oração. Todavia não era uma regra a unção com óleo. Os apóstolos operavam muitas curas também, tanto usando óleo como sem usar o óleo, apenas impondo as mãos. Então, irmão, é assim que você tem que fazer. Você está vendo a oração? Ele diz aqui no verso 15: e a oração da fé salvará o doente. O que é que a oração pode fazer quando alguém procura ela, quando alguém vem à busca dela, quando alguém vem pedir porque crê, porque acredita? A oração da fé pode salvar o doente, pode curar o enfermo, pode curar o doente. Ou seja, você está doente, você está enfermo, você crê, você tem fé, aí você vai e procura a oração, você busca a oração, e aquela oração da fé, ela vai curar você. E a oração também, e o Senhor o levantará, vai curar você, vai te levantar, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Até o pecado, na oração, ele vai ser perdoado. Eu me lembro um dia,
que eu sempre fui assim muito insistente, irmão, porque assim, se a Bíblia diz impor a mão sobre os enfermos e os curarão, então pronto, então está escrito. Eu fui muito insistente nessa questão de cura. Eu não entendia, se eu orasse por uma pessoa, a pessoa ficasse curada, eu não conseguia entender, mas como é que ela não ficou curada? Essa Bíblia diz que ela tem que ficar curada, se a gente pôr as mãos. Aí, sempre a gente estava impondo as mãos, impondo, orando, ministrando, e as pessoas sendo curadas. Aí um dia, uma irmã, ela me pediu oração um dia. Ô irmão, ore por mim, irmão, eu tô enfermo, estou doente, isso. Aí contava lá o que é que era, faz tempo, isso foi lá no interior. Aí eu orei pela irmã, no dia seguinte a irmã orou, ligou para mim de novo, disse, irmão, ore por mim. Eu disse, você não ficou curada? Eu não fiquei não. Eu disse, mas não ficou curada? A gente não orou e a senhora não ficou curada? Mas vamos orar de novo. Oramos de novo, aí pronto, quando foi no dia seguinte, eu matutando, mas Senhor, a gente orou por ela, ela deveria ter sido curada. E no dia seguinte ela liga para mim de novo, continua doente. Aí eu digo, tem alguma coisa errada. Aí eu falei para ela, irmã, ali naquele instante, foi o que veio no meu coração. Eu digo, irmã, faça o seguinte, desligar o telefone, faça uma oração e confesse seu pecado ao Senhor. Tem alguma coisa aí, ore, confesse, e a senhora vai ficar curada. Pronto, ela desligou o telefone. No dia seguinte ela ligou para mim, dizendo que estava curada. Confessou. Ao confessar o pecado dela, ela recebeu aquela cura. Não, irmão, por favor, não que isso seja como posso dizer, uma regra. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda doença agora que ora e não cura é porque a pessoa está em pecado. Não, também não quer dizer isso. O próprio Paulo, ele muitas vezes sofria de enfermidade, e inclusive ele disse até que tinha um mensageiro de Satanás que esbofeteava. Isso é uma briga teológica. Uns dizem que era epilepsia, outros dizem que é problema da vista. Enfim, há muitos pensamentos teológicos em relação ao que seria esse mensageiro de Satanás, que esbofeteava Paulo. Mas o certo é que o próprio Timóteo sofria de enfermidade no estômago, e com certeza Paulo havia orado por ele, só que Timóteo não tinha sido curado. Eu tenho certeza que Paulo orou por ele, embora Paulo não disse que orou por ele. Mas o que você acha? Você acha que sim ou não? Eu tenho certeza absoluta. Mas aí Paulo foi escrever para Timóteo, olha, usa um pouquinho de vinho também, não bebe só água não, usa um pouquinho de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades no estômago. Então Paulo foi um remédio natural para ele, o suco de uva para frequente enfermidade no estômago. Então, querido, entenda uma coisa, não é uma regra agora que toda doença agora não saiu que o cara está em pecado. Não vá pensar isso não, por favor, tá bom? Mas, todavia, em algumas ocasiões isso pode ocorrer, isso pode acontecer. Quando Jesus curou aquele paralítico, quando Jesus encontrou ele novamente no templo, Jesus disse para ele, ó, vai, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Que eu estava falando que a consequência daquela enfermidade nele teria sido por conta dos seus pecados. Disse que não pecasse mais para que não acontecesse coisa pior. Porque existem enfermidades que são espíritos de enfermidade que se alojam nas pessoas. Existem enfermidades que são doenças normal do corpo, que se deteriora, que se desgasta, um corpo físico, o corpo humano. Então a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Então olha o que a oração pode fazer, irmão. A oração pode curar um doente, a oração pode, o Senhor levanta o doente, a oração também pode perdoar os pecados de alguém. Olha como é importante a oração. No verso número 16 ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, ou é viva e eficaz. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora ele diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então o que ele está falando aqui para nós? Nós temos que confessar nossas culpas uns aos outros, ou seja,
Quando você estiver culpado em alguma situação, você deve assumir a sua culpa. Duas pessoas estão brigando, estão discutindo, e ninguém quer assumir a culpa. Assuma a sua culpa. Confesse, assuma, não, perdoa, foi eu que errei, foi eu que me perdoa. Confesse as vossas culpas uns aos outros. Alguns pecados, irmãos, também que precisamos orar em relação a alguns pecados, algumas coisas. Eu entendo aqui nesse texto, irmão, que há alguns pecados, irmão, que nós precisamos que outras pessoas nos ajudem a orar. Confessai vossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que sareis. Nós precisamos algumas vezes, irmão, encontrar algum irmão de fé, algum homem de Deus, alguma mulher de Deus, para poder, uma pessoa que a gente saiba que é de muita confiança, e poder conversar com essa pessoa e orarmos juntos em relação a algumas práticas erradas que nós praticamos no passado. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Orai uns pelos outros para que sareis. Nós precisamos, irmão, incluir nas nossas orações a vida também dos nossos irmãos. Nós não podemos gastar tempo em oração, orando apenas por nós. Tem pessoas que vão para o lugar de oração e vão orar, e passam ali meia hora, uma hora, um tempão orando, e oram apenas por si, pela sua família, pelos seus projetos, pelas suas causas, e não oram pelos outros. E a Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros, mutuamente. Eu oro por você, você ora por mim. O irmão ora por você e você ora pelos irmãos. Orarmos uns pelos outros. Temos que nos reunir como igreja, como estamos aqui hoje, e nas orações que nós fizemos aqui no começo do culto, meia hora de oração aproximadamente, nós temos que nos reunir, nos ajuntar, e aqui orarmos também uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Isso é importante para nós, irmão. Você está entendendo isso? Porque ele diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A tua oração, você que é homem de Deus, que é mulher de Deus, a tua oração pode muito nos efeitos dela. Falando disso aqui, irmão, eu me lembrei de Jó, lá no capítulo 42, vamos lá. Lá depois de Salmo. Lá, vizinho a Salmo. Antes de Salmo 42. Jó 42, verso 7. Olha como é importante a oração de uns para com os outros. Olha como é importante a gente orar uns pelos outros, que ele está falando aqui. O que é que nós vimos lá em Tiago? Orai uns pelos outros, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos ver essas duas coisas se cumprindo aqui. Preste bem atenção. Jó 42, verso 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó todas aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, era um dos amigos de Jó que estava lá: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que é reto, como meu servo Jó. Presta atenção o que é que Deus vai mandar ele fazer. Verso 8. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. 7 bezerros, 7 carneiros, porque era no tempo da lei ainda, por isso que ele tinha que levar o sacrifício. E ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. Para que eu, o Senhor está falando isso, para que eu, o Senhor, não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que é reto, como meu servo Jó. Para bem aí só um instante. 3 amigos de Jó tiveram lá só conversando besteira. Jó, Deus estava provando a fidelidade de Jó, não é porque ele estava em pecado, em prostituição, nada disso. Deus estava provando a fidelidade daquele homem. E aí os amigos de Jó chegam lá, acusam ele um monte de coisa, começa a falar coisa de Deus que não é real, não é verdade, não faz parte do caráter de Deus, da pessoa de Deus. E Jó fica ali se defendendo toda hora e falando o que é certo a respeito de Deus.
E se você prestar bem atenção algumas vezes, irmão, o que Jó falou, humanamente falando, parece que Jó estava reclamando com Deus, e não era. Ele estava falando a verdade sobre Deus. E quando os amigos de Jó falaram muitas coisas a respeito de Deus, falaram aquela coisa de bajulação, aquela falsa, aquela hipocrisia, considerando Deus como bom, e apenas por hipocrisia, sem conhecer. Então Deus, a ira de Deus se voltou contra aqueles homens, e Deus disse o seguinte para eles, na nossa linguagem aqui, para você entender o que é que o texto está falando, ó. Peguem 14 animais, 7 bezerros, 7 ovelhas, levem até Jó e peçam a Jó para orar por vocês, porque a oração dele eu vou aceitar, para que eu não trate vocês de acordo com a loucura de vocês. O que é isso? Deus disse: ó, vou dar uma chance para vocês, vou dar uma chance. Eu posso até poupar vocês, presta atenção. Eu posso até poupar vocês, para não derramar minha ira sobre vocês. Mas se o meu servo Jó orar por vocês, eu vou poupar. Eu vou aceitar a oração dele. Ou seja, mas se o meu servo Jó não orar por vocês, eu vou julgar vocês. Eu vou cair com a minha ira em cima de vocês. Era isso que Deus estava falando. Quer dizer, Deus estava dando uma chance para aqueles homens. Mas se Jó orasse por eles, por quê? Porque Jó era justo, e Deus iria ouvir a oração de Jó. E o meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei. No final do verso 8, ou seja, a oração dele eu vou aceitar. A oração dele, se ele orar em favor de vocês, eu aceito a oração dele. Então, querido, no verso número 9, diz assim: então foram Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, ou seja, pegaram os animais, foram até Jó e pediram Jó para orar por eles. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Está aí no final do verso. Em alguma tradução pode dizer: e o Senhor aceitou a face de Jó, ou a oração de Jó. Deus aceitou a oração de Jó. Então, irmão, olha que coisa tremenda. Deus poupou aqueles homens, e a ira de Deus já estava acesa sobre eles, só que não tinha se derramado ainda. E Deus poupou aqueles homens só por causa da oração de Jó. Por quê? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pela tua oração, até alguém que Deus está disposto a derramar a ira dele, Deus pode poupar essa pessoa por um tempo. Deus pode poupar essa pessoa por um tempo. Olha como é importante continuar orando pela nossa família. Ora pela tua mãe que não é crente, pelo teu pai que não é convertido, pelos teus familiares. Ora por essas pessoas. Pede para Deus ter misericórdia, pede para Deus ter piedade, ter compaixão. Pede: Senhor, tem piedade, tem compaixão. Calma, Senhor, espera mais um pouco, dá oportunidade, eu te peço, tem misericórdia. Peça a Deus, e Deus vai estar ouvindo a tua oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e os ouvidos do Senhor estão atentos à oração do justo, como diz 1 Pedro 3. Então a importância da gente orar. Deus aceitou a oração de Jó. Quantas pessoas talvez Deus não já deu livramento por causa da tua oração? Quantos familiares da gente estão nem aí para Deus, nada para Deus, e Deus já deu livramento a eles por causa das nossas orações. Eu lembro outro exemplo, isso aqui nós não vamos abrir porque vai demorar, é mais comprido, mas vocês vão lembrar. Lá em Gênesis 18, quando o Senhor revelou para Abraão, e o Senhor disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, eu vou esconder Abraão, não, vou falar para ele. Falou para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, o pecado dele já atingiu o limite, já ultrapassou, eu vou destruir. Aí Abraão começou a orar: Senhor, e se lá tivesse 50 justos? E Deus disse: a intercessão de Abraão, pelos 50 eu não destruo. Senhor, e se tiver 45? Aí Deus: não, se tiver 45. Aí foi descendo, aí 30, 20. Aí quando Abraão disse: Senhor, só mais uma vez, não se irrita com teu servo não. Se tiver 10 justos. Aí Deus: não, pelos 10 justos eu não destruo a cidade. Não destruo a cidade. Só que 2 ou 3 dias depois, a cidade estava sendo destruída. Por quê? Porque não havia
a quantidade de justo que Abraão pediu a Deus. Abraão pediu 10 justos. Se eu tiver 10 justos, eu não destrói numa cidade desse tamanho, onde tem milhares de pessoas. Será que não tem 10 justos? Não, se tiver 10 justos lá, o senhor não destrói? Deus diz: não, se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. 2 dias, 3 dias depois, Abraão estava lá olhando da de cima de onde ele estava, via lá as fumaças subindo. Deus tinha destruído a cidade. E talvez Abraão ficou ali: meu Deus, Deus não ouviu minha oração? Deus ouviu. Abra lá em Gênesis capítulo 19, verso 29. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro. Gênesis 19. Deus não poupou a cidade, destruiu porque não atingiu o tanto de pessoas que Abraão pediu. Mas, olha o que é que Deus fez. Gênesis 19, 29 diz: aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Oh glória, aleluia, aleluia. Deus destruiu a cidade, amém? Mas Deus, quando foi destruir a cidade, Ele lembrou-se, Ele tirou Ló de lá com a família. Tirou Ló de lá com a família. Por que Deus tirou Ló de lá com a família? Porque Deus se lembrou de quem? De Abraão. Deus lembrou da oração de Abraão. Deus lembrou da intercessão de Abraão, do clamor de Abraão, da petição de Abraão, da insistência em orar, porque Abraão começou com 50, depois baixou para 45, foi insistindo, 30, 20, 10, Abraão insistiu em oração, até que Deus, quando foi destruir a cidade, lembrou-se da oração de Abraão, e livrou pelo menos o sobrinho dele. Aí a mulher de Abraão, olha isso aqui, irmão. Deus mandou os anjos tirar Ló, as 2 filhas e a mulher, por causa da oração de Abraão. Aí foi no dia seguinte, os anjos apertaram lá com Jó, pegaram pela mão, puxaram ele: vai embora, porque nós não podemos fazer nada enquanto você estiver aqui. Aí ele foi. E os anjos agiram assim com eles, tirando eles, porque Ló tinha ouvido. Mas eles deram uma ordem: não olhe para trás. E quando chegaram lá em cima, devido às riquezas que eles tinham deixado lá, a Bíblia diz que Ló era muito rico, não deu tempo de levar nada, foi da noite para o dia. Quando eles chegaram lá em cima, a mulher de Ló olhou para trás, lembrando das coisas que ela tinha deixado, e aí ela também foi condenada, virou numa estátua de sal. Então, que nós aprendemos aqui sobre oração, irmão, que verdadeiramente a oração de um justo pode muito em seus efeitos, que verdadeiramente nossos familiares podem ser salvos no dia da ira de Deus, se nós continuar insistindo pela oração. Nem que Deus pegue eles de alguma forma para resgatar eles. Os anjos apertaram lá, puxaram pela mão e empurraram Ló para fora. Nem que Deus precise pegar um familiar nosso com uma doença, com um desastre, com alguma coisa, mas se nós insistir em oração, Deus fará alguma coisa para salvar eles. Porque o importante, irmão, não é viver aqui de uma forma tranquila. O importante é estar aqui, mas ter a salvação garantida. Às vezes eu fico orando por familiar meu que não conhece o Senhor, rebeldes, desobedientes, distantes de Deus. E aí eu fico falando: Senhor, faz alguma coisa. Senhor, tira alguma coisa deles, arranca alguma coisa deles. Senhor, toque alguma coisa. Senhor, não deixe eles ir para o inferno. Senhor, tira, arranca, faz alguma coisa. É melhor o Senhor fazer do que o Senhor deixar eles para o inferno. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Eu oro assim a Deus às vezes, irmão. Oramos assim a Deus às vezes. Às vezes tem familiar nosso, irmão Aloysio, que estão desviados só porque estão um emprego bom. Estão com um empregão bom, ganhando 5 mil, 10 mil reais. Senhor, faz a obra. Aí Deus usa, Deus dá sonho, Deus dá palavra, Deus usa a gente, dá revelação, a visão. E o cara está lá ouvindo, mas não entra no coração. Eu disse: Senhor, tira o emprego dele. Eu coloco ele na prova, Pai. Deixa ele passar um tempo aí comendo feijão com farinha. Porque pode ser que nessa hora ele vai se entristecer, ele vai se angustiar, mas pode ser que nesse tempo ele se volte para ti. Foi o que Deus fez com Ló. Com Ló, por causa da oração de Abraão. Porque eu vou dizer para ti uma coisa, irmão. A nossa visão é muito sobre salvação. Para mim, é melhor um familiar meu
perder qualquer coisa, seja lá o que for, que traga ele para Jesus, para ele poder ser salvo, do que ele ter tudo e ir para o inferno. Eu prefiro ele perder alguma coisa, para ele ter a salvação, e ver Deus resgatando ele, do que ele estar aí tranquilo, regalado, e depois ir perecer no fogo eterno. Então, você viu aí como realmente nós temos que orar uns pelos outros, amém? Aí a gente vai, irmão, e acaba relaxando, é uma verdade, acaba relaxando, acaba muitas vezes dobrando o joelho para orar, esquece de orar pela mãe. Faz quanto tempo você não ora pela sua mãe? Faz quanto tempo que você não ora pelo seu pai, pelos teus familiares? A gente acaba esquecendo, irmão, acaba esquecendo de orar pelas pessoas, os entes queridos, amigos, parentes, vizinhos, família. E nós temos que orar, irmão, porque a nossa oração, ela pode muito nos seus efeitos, porque nós somos justos, não por nossa bondade, mas pela misericórdia de Deus. Nós somos os justos dessa terra, aqueles a quem Deus resgatou. Então ele dá um exemplo aqui, ó, voltando lá para Tiago 5. Tiago capítulo 5. A oração feita por um justo pode muito ter seus dias. Está vendo aí, irmão? Tua oração pode muito, né? Lembra o que Jesus falou da parábola da figueira? Jesus disse: ó, a figueira, eu te amaldiçoo, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Pronto, mesma hora a figueira secou. Aí, Senhor, como é que a figueira secou desse jeito? Se tiver fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e assim será. E tudo quanto pedirem em oração, crendo, recebereis. Tudo quanto pedir em oração, crendo, receberei. Agora, alguns, né, que são meio assim, meio cobiçosos das coisas do mundo, aí acha que Deus está incluindo também as conquistas terrenas do mundo para... Não, porque ele diz lá em 1 João, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos dará. Então, ou seja, nós vamos pedir tudo. Ele diz que pedir tudo que vocês pedir, eu em oração crendo receberei. Só que esse tudo, ele está falando para quem é crente de verdade, para quem realmente é crente, aqueles que têm um temor de Deus, aqueles que sabem o que tem que pedir baseado na palavra de Deus, aqueles que não vão dobrar o joelho para pedir riqueza, aqueles que não vão dobrar o joelho para pedir coisas que não estejam dentro do contexto da doutrina de Cristo. É esse, porque se pedir não vai receber. Irmão, as pessoas, olha, às vezes os crentes são tão meninos. Uma pessoa contou para mim ontem uma história, o seguinte: um antigo pastor que ele se congregava estava em adultério, traindo a mulher. O pastor estava em adultério. Aí a mulher desconfiando e tal, e estava na igreja, dirigindo na igreja, mas estava em adultério. A mulher dele desconfiou, aí mandou um pessoal seguir ele. Os caras seguiram e viram realmente que ele estava em adultério. Falaram para a mulher dele. Aí o pastor foi e amaldiçoou, jogou maldição de morte em cima dos caras, né? Aí um dos caras morreu depois. Aí depois o pastor saiu se pabulando: tá vendo aí, não sei o que. Eu digo: de maneira alguma. Deus matou. Ele disse assim, ó: Deus matou, tá vendo? Eu pedi, Deus matou. Eu digo: não foi Deus que matou, que você estava em pecado. Isso foi uma triste coincidência, ou igual a morte do David Wilkes, até para confundir o próprio pastor, né? Para ele achar que Deus ouviu a oração dele nesse sentido. Não foi Deus que matou. Foi uma triste coincidência, ou o próprio diabo tenha feito essa obra, mas Deus não. Agora, se ele tivesse se santificando, o pastor, em vez de estar em adultério, nem a morte dos homens ele ia pedir. Mas se os homens tocassem nele, aí sim, tudo bem. Mesmo sem pedir a morte daqueles homens, Deus, em casos isoladíssimos, porque Deus não se agrada com a morte do ímpio, não. Em casos isoladíssimos, Deus permitiria aquelas pessoas morrer naquele momento, certo? Mas aí às vezes fica, irmão, aí eu digo, aí os irmãos saíram de lá, porque ele lá é um herege, é um falso profeta. Os irmãos saíram de lá porque estavam cansados de tanta heresia, vieram congregar com a gente, aí jogou outra maldição, dizendo que eles iam morrer, ia ficar doente, sei o que mais. Eu digo: o que é que não pegou em vocês? Por que é que o cara morreu e vocês não morreram também?
Porque devia os irmãos ter morrido também, né? Ter acontecido o que ele disse. Ele não era um profeta, não amaldiçoou o outro morreu. Você está entendendo, irmão? Então, sabe, às vezes nós somos meninos demais nessa questão aí. A gente tem que ter maturidade. E está cheio de gente das igrejas com medo. Com medo. Tanta maldição que estão jogando em cima do povo. Você sair daqui, você vai ser amaldiçoado, vai debaixo de maldição. E amaldiçoado, quem vai ficar é você, que está jogando maldição nos outros, né? Eu não vi Jesus jogando maldição em ninguém, nem os apóstolos. Então, irmão, então ele diz aqui, ó: oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Verso 17, ele dá um exemplo de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que ele está dizendo aqui, irmão? Que Elias era um homem igual eu e você. Um simples homem, um simples ser humano, sujeito às mesmas paixões, os mesmos deslizes, o mesmo pecado. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E outra vez orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então o Tiago, o apóstolo Tiago, está mostrando para a igreja, irmão, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E ele compara a igreja daquela geração com Elias. Ele diz: irmão, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, imperfeito, igual eu e você. E ele orou a Deus, e Deus atendeu a oração dele. O que é que Tiago está querendo dizer para os irmãos? Se Deus atendeu a oração de Elias, que era um homem fraco, frágil, imperfeito, mas era justo porque tinha o Espírito de Deus, Deus também ouvirá a sua oração, meu irmão. Era isso que ele estava ensinando para a igreja. Então nós não podemos limitar a grandeza, o poder, a soberania, a majestade de Deus. Nós temos que simplesmente orar, porque se Elias orou e pediu para Deus fechar o céu, e Deus ouviu a oração dele, certamente se eu ou você orarmos com fé também, alguma coisa extraordinária também pode acontecer. Mas precisa orar. É preciso orar. Precisa orar. Sem oração, irmão, as coisas não andam. Você está vendo aqui? Tem alguém entre nós aflito? Ore. Está doente? Chama os presbíteros e ore. Confessa as culpas uns pelos outros? Ore. Estou só fazendo um resumo rápido aqui do que nós falamos. Confessa as culpas uns pelos outros e ore. A oração do justo pode muito seus efeitos. Elias orou e o céu se fechou. Elias orou e o céu se abriu. Tudo você está incluído o que aí? A oração. A oração. Então, querido, nós temos algo extraordinário que Deus nos deu, que é a oração. E nós simplesmente estamos desprezando isso. Eu já falei aqui da oração que traz comunhão, porque a oração não é só para isso aqui que nós estamos falando hoje, não. Nós falamos aqui das petições da oração. Já falei que a oração, ela traz profunda e íntima comunhão entre aquele que ora e o Deus Todo-Poderoso. O crente que vive em constante oração, ele vai ter uma íntima e profunda comunhão com Deus. Ele vai ter. Ele vai perceber a presença de Deus, ele vai contemplar a presença de Deus, ele vai receber, ele vai ouvir a voz de Deus, ele vai ler os textos bíblicos e Deus vai revelar para ele, vai falar com ele. Se ele é um pregador, ele vai ter novas revelações com graça, com a virtude do Espírito Santo. Se ele é alguém que faz outro trabalho na obra de Deus, no louvor e qualquer coisa, ele vai receber de Deus para poder ministrar para o povo. Enfim, ele vai estar recebendo de Deus. Oração é aquilo que nós estamos precisando, é de uma vida de oração. Falamos hoje aqui das petições da oração. Lá em Lucas capítulo 11, ele fala muitas coisas sobre oração. E tem uma parábola do amigo inoportuno. Lucas 11. Um amigo à meia-noite, Jesus está falando o que é que acontece numa oração. Vamos ver, bem rápido. Vamos ver hoje, como nós pregamos na rádio, Descortinado o Inferno. Aliás, ontem, hoje foi o Lago de Fogo e Enxofre. Isso aqui, Lucas 11, é o descortinado que acontece numa oração. Exatamente isso aqui, ó, Lucas 11. Vamos só ler, irmão, bem rápido, tá bom? Eu já ia concluir a mensagem, mas o Senhor nos lembrou desse versículo, então não vamos deixar passar não. Lucas 11, verso 1.
E aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar em certo lugar, quando acabou, disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou seus discípulos. E Jesus disse: quando orardes, dizeis: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também, no mesmo instante, presta atenção, que na mesma hora Jesus falou isso. Disse-lhe também, agora Jesus vai explicar o que é que acontece na oração. Qual de vós terá um amigo, e se esse amigo for procurar você à meia-noite e disser: amigo, me empresta 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, não tenho o que lhe apresentar. Se ele responder lá de dentro e disser: não me importune, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo deitados na cama, não posso me levantar para te dar. Olha aqui, um foi pedir, o outro estava em casa acomodado e era fora de hora. Isso aqui representa o que acontece na oração. A gente vai importunar Deus em circunstâncias, e no verso 8 ele diz: digo-vos que ainda que se não se levantar para dar, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que lhe houver misto. E eu vos digo, agora já se refere à oração: peçam e lhes será dado, busque e achareis, batam que se abrirá, porque qualquer de que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate se abre. Qual o pai de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará lugar do peixe uma serpente? Ou também, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Então Jesus, irmão, ele descortinou aqui. Primeiro ele ensinou a orar e depois tirou a cortina. Ou seja, deixa eu ensinar vocês a orar. Ensinou, agora deixa eu abrir a cortina para vocês verem o que é que acontece quando alguém ora. É com um amigo que está lá. Eu sou o amigo. Ô meu amigo, me empresta aí 3 pães. Deus está lá, Deus é o amigo que eu estou importunando. Me empresta 3 pães aí. Chegou um amigo meu de madrugada aqui, eu não tenho o que servir. Agora preste bem atenção, ele foi pedir o quê? Ele não foi pedir regalia, não foi pedir algo necessário, você está entendendo? Necessidade, era uma necessidade. Por isso ele foi importunar. Então nas nossas orações nós temos que priorizar as necessidades, aquilo que são necessidades, necessário. Não ficar pedindo coisa que não é necessário, necessidade. E aí, quando ele pediu, Jesus disse assim, ele está lá dentro, representa Deus. Deus demora a oração da gente. Amigo, eu já estou na cama aqui com meus filhos, deitado na cama, não vou me levantar para te dar. Aí ele disse assim, aí o cara fica lá dentro, o amigo lá na porta. Aí ele diz, rapaz, vou me levantar. Ele levanta, tira a coxa da cama, tira lá e tal, abre a porta, está aqui os 3 pães. Mesmo tendo dito que não ia dar, mas por que Jesus disse, por que ele deu? Por causa da sua importunação, porque ele importunou, e Jesus disse, peçam que lhe será dado. Logo em seguida ele diz, batam que se abrirá, busque que você encontrará. Jesus está dizendo, do mesmo jeito é com Deus. Orem que Deus vai lhe ouvir, peçam que Deus vai lhe dar, batam que Deus vai se abrir, busquem que você vai encontrar. Ele está falando de oração. E se nós que somos maus desejamos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Dons, essa palavra, irmão, aqui no grego ele fala de dons. E aqui o tradutor colocou o Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 7 ele coloca bens, mas a palavra bens não é a tradução exata correta, é dons, é diferente. Tudo bem, esse bens pode ser uma tradução correta, desde que as pessoas não levem para a questão material, porque estão levando aquela passagem de Mateus, e Deus dará bens àquele que lhe pedir, estão levando para a questão das conquistas terrenas, conquista de ostentação terrena, e não é isso. Bens, dons, aqueles que lhe pedir, ou seja, Deus ouvirá nossas orações e nos entregará aquilo que estamos pedindo, desde que essas coisas sejam realmente necessárias, importantes e sejam, não contrariem aquilo que a doutrina bíblica ensina. Então, irmão, é isso que acontece na oração, e você precisa fazer isso. A igreja precisa orar mais, você precisa despertar-se para orar mais, despertar para buscar mais,
para estar na presença de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Então, irmão, você entendeu como é importante a oração? Como é preciosa, como é valiosa e como tem sido desprezada? Eu vejo, irmão, olho para as vigílias na Bíblia, eu vejo Paulo e Silas à meia-noite cantando louvores e orando a Deus. Eu olho para os vigilhões de hoje, meu irmão, é uma blasfêmia, é uma vergonha, uma profanação. É festa, é baile, é diversão. O povo não vai lá para chorar, para gemer, para prantear os pés do Senhor. Não. Até um monte aí, Sabiaguaba, sei lá o nome do monte. Uma irmã ligou me, pastor, até um monte que a gente costumava ir, que era uma bênção, já estão levando pandeiro e zabumba lá para cima, para poder ficar o povo. Eu disse, irmão, pelo amor de Deus, o povo não consegue mais se reunir num lugar como esse, passar uma noite dobrado, joelho dobrado, orando, se não tiver um zabumba e um pandeiro para ficar se requebrando, meu irmão. Misericórdia. A igreja precisa dobrar o joelho e orar, a igreja precisa cair de rosto no pó, de rosto no chão, jogar terra na cabeça em sinal de luto, meu irmão, porque nós estamos esperando a vinda de Cristo, nós estamos a um passo do arrebatamento, estamos a um passo da volta do Senhor. Nós temos que renunciar tudo, abandonar tudo, viver prostrado aos pés de Jesus, gemendo, chorando, clamando, pedindo misericórdia e perdão dos pecados e pedindo a Deus para nos preparar para levar para Ele. É isso que a igreja precisa. Então ore, meu irmão, ore, pelo amor de Deus, ore. Desde ser teimoso, criatura. Quantas vezes eu tenho pregado aqui falando para você, ore, ore, ore. E pelo amor de Deus, se eu pudesse conversar contigo, irmão, eu não vou fazer isso, eu não vou, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas por esse, irmão, como é que está a tua vida de oração? Me diz aí, quantas horas você está orando por dia? Você está orando pelo menos 1 hora por dia, de 1 por 1. Eu ia ter certeza, irmão, que eu acho que eu ia entregar o meu ministério de pastor ainda hoje, com tanta tristeza que eu ia sentir. Mas ore, em nome de Jesus, mas é para o teu bem. É para o teu bem. Eu já tive, o meu filho é pequeno ainda, 9 anos. Nós já tivemos, você já teve um menino pequeno, mas você já tentou levar um menino para vacinar? Você vê a trabalheira que dá o bichinho? Mesmo que você não tenha sido mãe ainda, ou pai, mas talvez você já viu alguém levando, ou talvez já ajudou alguém a levar. Você vê, por que você leva um menino para levar uma furada daquela? Leva o bichinho esperneia, grita, você segura ele ali, tá, enfia na coxa do menino. E quando é 2, que você segura aqui, deixa ele chorar um pouquinho, depois na outra. E você deixa. Por quê? Porque você sabe que vai fazer o bem para ele. E você levou eles. É isso que eu estou tentando fazer contigo. Só que não há força. Você tem que orar. É uma necessidade, é uma precisão. Igual você dominou teu menino pequeno para botar ele ali para tomar vacina, domine a sua carne que quer impedir você de orar, porque a nossa carne não gosta de orar, o nosso homem natural não gosta de orar. Se você der lugar para essa carne, meu filho, carne gosta de mentir, de se prostituir, gosta de farra, de orgia, a carne gosta de televisão, de esporte, de entretenimento, de lascívia, a carne gosta disso. Se você der lugar para a sua carne, meu filho, você vai estar distante de Deus. Mata essa carne, mata essas paixões e desejos, crucifica isso e dobra o joelho para orar. Quando você dobrar o joelho, que o diabo estiver te perturbando, levanta daí, rapaz, sai. Deus não está dizendo, você cala a boca, Satanás, domina a tua carne, diz, é aqui que eu vou ficar em nome de Jesus, e fica. Aí a tua mente vê a caída, lembrando lá a televisão, o jogo, o final do campeonato. Não, sai para lá, diabo, sai para lá, é aqui que eu vou ficar. E a oração, domina em nome de Jesus, e ora. É uma briga, é uma luta. Lembra que Paulo disse? A luta constante da carne com o espírito. Um se opõe ao outro, para que não podemos fazer o que queremos. Mas se nós andarmos em espírito, Paulo diz em Gálatas 5, não cumpriremos as vontades da carne. Então vamos dar lugar ao Espírito e vamos matar essa carne velha em nome de Jesus. Amém, pessoal? Só assim nós vamos ter uma igreja em Fortaleza orando. Uma igreja que eu digo, não é esse ministério, eu digo, é a igreja. Nós vamos ter uma igreja orando em Fortaleza. Só assim nós vamos ter uma igreja orando. Porque, meu irmão, a situação está preta, está feia, a coisa está precária aqui. Pode ter certeza disso.